em Atos 5 e Atos 7. Essa história inicial que nós lemos, esse primeiro momento, essa introdução, fala a respeito desse homem, chamado, em certo momento, Saulo, porque ele tinha duas cidadanias, tanto quanto judeu, quanto romano. Nós vemos em Filipenses, capítulo 3, verso 5, a partir do verso 5, ele dizendo, certamente, que ele era circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, hebreus, plebeu, contra a lei, fariseu zeloso, ele é zeloso conforme a lei. E nós vemos esse homem, com certo momento, sendo um grande perseguidor da igreja. Era um homem que conhecia a palavra de Deus, estudou, ele nasce ali entre... Para os alunos do seminário isso não é tão novidade, porque eles estão estudando comigo essas cartas do apóstolo Paulo. E como o tema fala de estamos em uma reforma, uma obra, e aí nós precisamos também observar o nosso chamado, dar uma olhada na nossa vida e rever o que nós estamos fazendo com o que Deus determinou para nós. Quando nós encontramos a Cristo, Deus nos dá uma ordem, nos dá um chamado, e nós precisamos saber se estamos desenvolvendo ou se nunca desenvolvemos. Está na hora da gente desenvolver esse chamado, que assim, quem encontra com Jesus Cristo tem que colocar em prática aquilo que Deus o chamou a fazer. Nós não podemos simplesmente ignorar o chamado que Deus tem para a nossa vida. Nós não podemos ignorar o que Cristo fez na cruz do Calvário. A morte mais terrível, um momento de vergonha, né, que é a morte na cruz. E Jesus morreu por nós e nós precisamos colocar em prática. O apóstolo Paulo, muitas das vezes, parecendo Dilma falando. Rapaz, agora deu Dilma na cabeça. Mas que podemos aprender, tirar de experiência que Paulo, que a gente também, se observarmos, será que também não vivenciamos algumas experiências como Paulo? Porque, por um certo momento, Paulo era conhecedor da lei. Ele nasce ali entre o ano 5 e o ano 10 da era cristã, e aos 10, 12 anos de idade, ele é levado pelos seus pais a estudar em Jerusalém, aos pés do rabino Gamaliel. Então, num certo momento, ele vai sentar para estudar, sendo que faz igualzinho em certos jovens, né? Ele faz igualzinho em certos jovens em que o pai vai mandar ele para... você vai estudar aos pés do famoso rabino Gamaliel, vou levar você para lá, que você fala aramaico, chegando lá você vai aprender o hebraico, que é a língua materna dos hebreus, porque você é hebreu de origem, e você vai aprender o grego clássico, você vai falar bonito, meu filho, investimento no filho. Chega lá, Paulo começa a estudar aos pés de Gamaliel, mas depois você vai ver, dentro da história de Atos dos Apóstolos, que parece que ele não segue os passos de Gamaliel, porque em Atos dos Apóstolos 5, 34 e 39, você vê lá que os discípulos é preso, e aí o próprio Gamaliel fala, se essa obra for de Deus, não faça isso com esses homens, porque se essa obra for de Deus, essa obra vai prevalecer. Se não for, ela vai morrer, mas não castigue, não maltrate, liberta esses homens. E aí você vai ver Atos dos Apóstolos, capítulo 7, Paulo participando do sacrifício da morte de Estevão, né? Ele participa, ele recolhe as roupas das pessoas que estão ali apedrejando Estevão, e depois ele vai pedir a carta ao sacerdote para perseguir os cristãos. Então ele praticamente não colocou em prática aquilo em que o pai pensou que ele fosse colocar. Era conhecedor da lei, porém não piedoso, não compreensivo como que tem que ser. Ele não praticava e queria que a pessoa se praticava. Se não participasse, ele dava dos zelosos, participação dos zelotes, né? Ia, com certeza, fazer parte da perseguição, ia matar, apedrejar, fazer toda aquela característica que era da tradição dos fariseus. Que ele mesmo vai dizer que ele era fariseu, né? E Jesus também é fariseu, mas fariseu piedoso. E Saulo não. Paulo, na época, antes de se conhecer, ele era fariseu das partes dos zelotes, então dos perseguidores, e que tinha que viver segundo a lei. Então Paulo conhecia a palavra de Deus. Paulo estudou. Era um homem que estava no Sinédrio, participando, ensinando. Era um homem que tinha uma posição. Quem olhasse para Paulo, primeiro como judeu, religião judaica, olhava para ele e dizia, esse homem aí você tem que respeitar, esse é Paulo. Esse é Saulo, Saulo de Tarso, o grande turco. Ele tem que respeitar esse homem. E aí, quando ele chega para a cidadania romana, para romano, tem que respeitar esse homem, porque esse homem tem cidadania romana.
um romano respeitava e para os judeus respeitáveis. E aí o que acontece com ele? Quando ele tem um encontro com Jesus, tudo aquilo em que ele adquiriu por conhecimento, por autoridade, ele precisou, ele por si só, abriu mão para viver verdadeiramente uma vida com Cristo. Ele viver uma vida, uma transformação agora nesse encontro que ele